boa tarde a todos. Em meu nome e de toda a equipa da Biblioteca, agradeço a vossa vinda a mais uma sessão de apresentação de livros, hoje com a professora Graça Amorim, que para nós é uma grande honra porque tem muito que nos diz, que nos relaciona com o nome desta biblioteca, é alentejana, assim como Flor Bela Espanca, e isso faz todo sentido que nós portanto, consigamos receber hoje. Espero que seja uma boa sessão, que todos gostem e que seja uma tarde para vocês bem passada e que seja a primeira de muitas de futuras sessões que nós teremos todo o gosto, porque é este o nosso trabalho, é aquilo que nos faz viver todos os dias e vir para esta biblioteca. Muito obrigado a todos, um grande bem-aja e boa sessão. Portanto, em primeiro lugar, agradecer à Associação de Pais da Senhora da Hora, que me conduziu até ao Sr. Dr. António Lage, que me acolheu com muito carinho, com uma forma muito espontânea e simples, e coisas que eu aprecio, coisas que eu admiro e agradeço. Agradecer ao meu amigo Dr. Paulo Costa, prefaciador desta obra, que tão amavelmente também se pôs à minha disposição para me dar algumas sugestões, me corrigir algumas coisas que eu naturalmente expressava à minha maneira e com as minhas emoções, e ele ajudou-me a ser um pouco mais moderada e eu fiquei-lhe muito grata por isso. A minha amiga Teresa Melo, que teve a amabilidade de ser a ilustradora desta obra, com os seus trabalhos que eu fui selecionando e procurando enquadrar dentro do espírito e do desenvolvimento da obra. Ao meu filho Rui, porque é ele o criador da capa, da contracapa, é ele que concretiza os meus sonhos. E temos aqui, portanto, o editor da obra, Avelino Giacomo Iglesias, um homem extraordinário de Ourense, e temos outras amigas que vieram a acompanhar-me, a declamar, a Helena Ribeiro, a Berta Simões, a Lourdes Alegria, Daniela, a Flor, e o Eduardo e o Sérgio Marques. Amigos de coração, amigos espontâneos, a quem muito agradeço. Esta biblioteca tem um nome muito especial, da nossa maior poetisa alentejana, Flor Bela Espanca. Uma mulher que não viveu no meu tempo, mas que será de todos os tempos, porque ela é intemporal. As suas palavras são tão belas, tão grandiosas, que nos encantam, nos fazem sentir como se o nosso sentir fosse o sentir de Flor Bela Espanca. Eu quero homenageá-la hoje com a declamação de um poema muito bonito e que diz muito. Árvores do Alentejo. Horas mortas, curvada aos pés do monte, a planície é um brazido, e torturadas as árvores sangrentas, revoltadas, gritam a Deus a bênção de uma gota de água. E quando, manhã alta, o sol posponte, a oiro a giesta a arder pelas estradas, esfíngicas recortam desgrenhadas os trásicos perfis no horizonte. Árvores, corações, almas que choram, almas iguais à minha, almas que imploram
imploram em vão remédio para tanta mágoa. Árvores, não choreis, olhai e vede. Também ando a gritar, morta de sede, pedindo a Deus a minha gota de água. Continuamos apresentando um vídeo com um poema meu e que eu tive a ousadia de musicar e cantar e que vos ofereço com muito carinho. O meu sonho é tão grande que já não cabe em mim. Fez morada na planície deste Alentejo sem fim. Tenho o branco e amarelo dos malmequeres, o vermelho das fagoitas, enfeitado de espigas, com os chapéus das moçoilas. Alentejo és para mim, amor encantada, perfumada de alegria, até alta madrugada, perfumada de alegria, até alta madrugada. O meu sonho tem cantigas, fantasias, perdições, tem tão lindas raparigas que enfeitiçam corações. O meu sonho é magia e encanto, talvez alucinação. É o canto da rodovia que soa nesta canção. Alentejo és para mim, ainda amor encantada, perfumada de alegria, até alta madrugada, perfumada de alegria, até alta madrugada. Eu não quero acordar deste sonho que me abraça. Alentejo eu vou sempre amar, só ele é minha casa. Alentejo, minha raiz, Alentejo, meu amor de sempre. Alentejo és para mim, amor encantada, perfumada de alegria, até alta madrugada, perfumada de alegria, até alta madrugada. Agora vamos ter o prazer de ouvir o meu querido amigo Paulo Costa. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Graça Amiguinho que me deu a honra de me convidar para estar neste momento aqui, neste momento muito especial de apresentação desta obra. Eu vou ler algumas coisas que preparei para partilhar convosco, espero não ser muito chato, e então queria dizer-vos o seguinte:
Sempre que alguém pergunta a um alentejano onde fica determinada localidade, ou sobre a distância de um ponto ao outro, a resposta que invariavelmente receberá é um reconfortante e sereno "é já ali". Mesmo que o "é já ali" possa significar 300 longos minutos de viagem. Como é que uma resposta como esta pode caracterizar tão bem um povo e uma região? A imensidão da planície alentejana rasga horizontes. O alentejano, quando nasce, vê sempre mais além. A orografia faz acreditar a agentes do Alentejo sem fim, onde as montanhas não se atrevem a intrometer-se e a terra e o sol lhes molda o caráter. Isto faz de cada alentejano dono do seu destino, e este "é já ali" leva consigo a certeza de ir à procura do sentido da vida e da busca da felicidade. Este "é já ali" transporta a convicção de que a vida é uma maratona e que o caminho faz-se sempre caminhando. É que a vida é um jogo de paciência, não uma prova de velocidade. Não interessa apenas chegar. Mais importante do que chegar é viver e saborear a viagem e deliciar-se com as aventuras, descobertas, encontros e desencontros, obstáculos superados e conquistas realizadas. Sempre devagar, sempre em silêncio, sempre com alma. Lições que muitos descobrem agora, mas que todos os alentejanos já descobriram há muito tempo. É isto que eu sinto da graça. A graça é uma síntese harmoniosa do que é ser e estar na vida. Alguém que saboreia a caminhada, não se preocupando se chega ou não ao destino que sonha. A sua obra literária, a sua vida de família, as suas convicções mais profundas são um reflexo da sua alma. Gostava de vos contar uma história. E ela diz assim: certa vez alguém chegou ao céu e pediu para falar com Deus. Segundo o seu ponto de vista, havia uma coisa na criação que não tinha sentido algum. Deus atendeu de imediato, curioso por saber qual era a falha que havia na criação. Senhor, a tua criação é muito bonita, muito funcional, cada coisa tem a sua razão de ser, mas no meu ponto de vista há uma coisa que não serve para nada. E que coisa é essa que não serve para nada? Perguntou Deus. É o horizonte. Mas para que é que serve o horizonte? Se eu caminhar um passo na sua direção, ele afasta-se um passo de mim. Se caminhar 10 passos, ele afasta-se outros 10 passos. Isto não faz sentido. O horizonte não serve para nada. Deus sorriu e disse: mas é justamente para isso que serve o horizonte. Para fazer-te caminhar e nunca desistires de lutar pelo amanhã. Esta história que eu conheço há muito tempo, eu acho que se calha na perfeição no que é a graça. É a típica alentejana que na planície daquela região tão especial do nosso país não se cansa de procurar ir ao encontro de algo e alguém, sem desistir, apesar das dificuldades. Por isso, com a mestria de quem sabe aliar a prosa à poesia, Graça Amiguinho oferece-nos este relato autobiográfico que é simultaneamente comovente e inspirador. É que uma autobiografia, que é o registro que está presente neste livro, não é apenas um registro de eventos, mas uma jornada de autodescoberta e reflexão. Escrever a própria história é uma forma de dar sentido à vida e deixar um legado para as futuras gerações. A autobiografia permite compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Escrever uma autobiografia é um ato de coragem e vulnerabilidade, revelando tanto os momentos de alegria quanto os de dor.
é que as autobiografias são janelas para o mundo interior dos seus autores, revelando as suas paixões, os seus medos e os seus sonhos. Tudo isto podemos ver nesta obra que a Graça Amiguinho nos apresenta. A prosa e a poesia que estão presentes nesta obra são como dois rios, que, embora sigam cursos diferentes, compartilham a mesma fonte de inspiração. A prosa e a poesia podem dialogar e complementar-se, enriquecendo a experiência literária. O poeta pode encontrar na prosa a oportunidade de expandir o seu universo criativo, enquanto o prosador pode buscar na poesia a força da expressão. Poderíamos dizer que a prosa é o grito do pensamento e que a poesia é o suspiro da alma. Estes dois géneros estilísticos com que a Graça nos brinda nesta obra são harmoniosamente construídos e por isso esta obra é tão extraordinária e tão única. Gostava de vos contar outra história. Eu sou professor e por isso as histórias são um recurso muito bom para que eu possa ajudar os meus alunos a fazer caminho e a pensar comigo, mais do que propriamente dizer-lhes o que é o bem e o mal e o que é a verdade ou o que é a mentira. E por isso as histórias são sempre uma coisa que eu gosto. E então há uma história que eu gosto muito que fala de um beija-flor. Eu não sei se vocês sabem o que é um beija-flor. Um colibri beija-flor é mais ou menos a mesma coisa. E então é o passarinho mais pequenino que existe. Um pouco mais de 10 centímetrozinhos. Bate tanto as asinhas que consegue estar parado no ar, tipo helicóptero. Okay? Depois tem aquele biquinho comprido para ir buscar o néctar às flores. E então, para eu não me perder, diz assim a história. Conta-se que no tempo em que os animais falavam, deflagrou um grande incêndio numa floresta e o pânico instalou-se rapidamente. Todos os animais fugiam apavorados com as chamas enormes, o fumo sufocante e o calor abrasador. Todos não. Havia uma ave que, diante daquele cenário dantesco, preferiu reagir de forma diferente. Era um beija-flor, que, apesar da sua pequenez e fragilidade, voava persistentemente e vezes sem conta até um lago, e com o seu bico aguçado recolhia uma a uma gotinhas de água para lançar sobre o incêndio. Os outros animais da floresta olhavam intrigados e tentavam convencê-lo a desistir. Perguntavam-lhe se achava que ele ia conseguir apagar aquele fogo de proporções cada vez mais medonhas. Sem parar, o beija-flor respondia que tinha consciência que corria perigo e que sozinho não seria possível resolver aquela tragédia. E então disse-lhes apenas isto: eu apenas estou a fazer a minha parte. Eu lembrei-me desta história quando a Graça me pediu para nos ajudar a perceber melhor a obra que ela escreveu. Eu olho a Graça como se fosse este beija-flor, que insistentemente não se resigna perante este mundo que infelizmente nos dá tantas razões para ficar tristes, desiludidos, desanimados, pessimistas. Parece que o fim do mundo nunca esteve tão perto como aquilo que nós vamos vendo, as notícias que nos chegam. Mas a verdade é que neste mundo que parece que perdeu os valores, ou que parece que os valores estão em crise, a Graça teimosamente luta contra a maré, voa sem parar. Ao contrário do que diz a fama dos alentejanos, que eles lentamente e tal, mas como dizia aquele textinho que eu vos li ao princípio, se nós tivéssemos o calor e as dificuldades que os alentejanos vivem e sentem, nós dormíamos todo o dia, não dormíamos só a sesta. A verdade é que eles
eles lutam e são um exemplo e uma inspiração para nós e desafiam-nos a não temer as adversidades e a procurar sempre um destino, por mais longínquo e negro que ele possa parecer. Então este beija-flor é isso. Eu acho que a graça é um beija-flor, que vai de flor em flor buscando inspiração para nos brindar com palavras que não lhe saem apenas e unicamente da sua inteligência, que é enorme, mas que lhe saem do coração. Desta forma harmoniosa entre mente e coração nasce esta obra, como nasceram e nascerão muitas outras obras que todos nós vamos conhecendo. É uma pessoa inquieta, é uma pessoa que não se resigna, é uma mulher com M grande, que não cruza os braços, que não mete as mãos nos bolsos, que não se põe à varanda a olhar a vida acontecer, passivamente diante do que é o mundo de hoje. É uma mulher que quer fazer a sua parte, como dizia esta história do beija-flor. Uma alentejana de coração que trocou as planícies do Alentejo pelas colinas, pelas zonas montanhosas aqui da zona do Porto, para aqui exercer o seu magistério e construir a sua família, tendo como esteio o seu amado marido. A sua escrita prima pela riqueza vocabular, fluidez e leveza, características que nos transportam para os cenários que evoca com tanta vivacidade. A sua veia poética eleva a narrativa a um patamar superior, onde a emoção se junta à descrição, a saudade à esperança e a gratidão à resiliência. E mais uma história. O vento e o sol estavam a disputar, esta conhecem? O vento e o sol estavam a disputar qual dos dois era o mais forte. De repente viram um viajante que vinha caminhando. E então um deles disse: sei como é que vamos decidir o nosso caso, para sabermos quem é o mais forte. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Começa tu, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem apertava o casaco. Desesperado, o vento desistiu e retirou-se. O sol saiu do seu esconderijo e brilhou com todo o esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o casaco. Lembrei-me desta história também para definir a graça. O amor constrói e a violência arruína. Esta história é uma famosa fábula de Esopo. Eu sempre vi na graça, nestes anos todos que a conheço, umas vezes mais próximo fisicamente, muitas outras vezes mais longe, mas sempre de perto, através das redes sociais, que ela gosta muito, como sabem. Eu sempre vi na graça esta suavidade, esta doçura, esta delicadeza. Eu sou incapaz de olhar e pensar na graça de outra maneira. Mesmo que ela seja firme, determinada e seja um vulcão. Porque ela sabe ser tempestade, mas sabe ser bonança. Esta história ajudou-me a perceber que ela percebe que com delicadeza, com suavidade, tudo se pode dizer. Pode-se falar de tudo, respeitando a consciência do outro, sem violar a maneira de pensar e a liberdade do outro. Tudo o que ela escreve, tudo o que ela diz, tudo o que ela mostra, é ela mesma. E por isso, vou dizer assim uma coisa maluca, quem diz a verdade que sente, arrisca-se a ter muitos inimigos. E ela não se importa. Acho eu. Ela não se importa. Ela não teme dizer o que sente e o que pensa. Mesmo que isso vá granjear gente que se afasta porque não gosta do estilo ou da maneira de ser pensado.
mas ela não teme. E como bom alentejano, ela é firme, é dura, é rígida, é firme nas suas convicções e nos seus sentimentos, sem nunca, repito, violar a consciência e a maneira de ser dos outros. Por isso esta história, lembrei-me dela para falar da Graça. Ela é este sol que suavemente ilumina e aquece, muitas vezes, a nossa consciência adormecida. Tantas vezes a tentação que todos nós teremos de achar que é melhor estar quieto do que meter-se em confusões. Ela reformou-se há uns anos atrás, mas ela não se reformou da vida e do que é o fazer algo como o beija-flor, o fazer a sua parte para que este mundo seja melhor, tenha mais alma e seja mais bonito. Porque ela podia estar nas Caraíbas a esta hora a passar férias e a passear molhando os pezinhos, que maravilha. Mas prefere continuar a ser aquilo que sempre foi, enquanto professora, enquanto mãe, enquanto crente. Eu escolhi aqui umas frases que, mais uma vez, me vieram à cabeça para definir a graça e o que é esta obra. Se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Uma frase de Pitágoras. Se o que tens a dizer não for mais belo que o silêncio, cala-te. Ainda bem que ela não se cala. Ainda bem que ela não faz silêncio, porque o que ela diz pode ser e é tantas vezes mais belo que o silêncio. Por isso, obrigado, Graça. Outra frase que me lembrei de Confúcio: é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Neste mundo, como eu dizia há pouco, tão estranho que vivemos, tão incerto, tão inseguro, tão medonho que nos cabe viver, ela prefere não amaldiçoar, não dizer mal, mas acender uma vela, fazer a sua parte. E como faz a diferença uma vela? Mesmo que a sala não esteja cheia de gente e mesmo que esta sala não tenha aqui a CMTV e outros canais. Ou outros canais. Outra frase que me lembrei, que tem a ver com o mundo da educação e dos valores, uma frase de Arquimedes que diz: dá-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. E eu tenho a certeza que ela descobriu que esta alavanca que pode mover o mundo é o amor. Toda ela é amor. Ela não se cansa de amar e não se cansa de falar do amor. E haja quem o faça, porque hoje em dia fala-se muito do amor, mas ama-se muito pouco e muito mal. E ela sabe amar, porque ela descobriu com a própria vida o que é amar desinteressadamente e sem qualquer ambição de ganhar alguma coisa com isso, de uma forma egoisticamente falando. Mais duas frases. Só se vê bem com o coração porque o essencial é invisível aos olhos. Saint-Exupéry, no famoso livrinho O Príncipezinho. Ela sabe ver bem a vida e as pessoas porque vê com o coração. E esta obra é mais uma vez a prova de que toda ela é esta visão da vida, é o colocar os óculos do amor que todos nós deveríamos pôr mais frequentemente. Porque o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Blaise Pascal. Já estavam com saudades de outra história, não estavam? Muito bem. Aí vem a próxima. Um dia, o cavalo de um camponês fugiu. Os vizinhos vieram consolá-lo e disseram: que azar que tu tiveste, o teu cavalo fugiu.
perder o seu único cavalo era necessariamente ou teoricamente uma desgraça. O camponês simplesmente respondeu: quem sabe o que é uma desgraça ou o que é uma bênção? Será mesmo que foi azar o meu cavalo ter fugido? Apenas o que eu me dou conta é que o meu cavalo foi embora. Algumas semanas depois, o cavalo voltou à aldeia. E sabem o que aconteceu? Trouxe consigo um enorme grupo de amigos cavalos selvagens. Então o homem, em vez de ter um só cavalo, ficou com muitos. E então toda a gente lhe dizia: epá, que sorte tu tens! Perdeste um, mas agora ganhaste muitos. E mais uma vez o camponês, serenamente, mantendo a sua calma, disse: quem sabe o que é ter sorte ou ter azar? Vejo apenas que agora tenho muitos cavalos. O filho do camponês, ao tentar domar um dos cavalos selvagens, caiu e partiu uma perna. Novamente os vizinhos vieram lamentar: que azar tu tens, o teu filho está ferido, partiu uma perna. Mais uma vez o camponês respondeu com a mesma serenidade: quem sabe o que é ter sorte ou ter azar? Vejo apenas que o meu filho partiu uma perna. Algumas semanas depois, o exército do imperador chegou à aldeia, recrutando jovens para a guerra. O filho do camponês não pôde ser recrutado devido à sua perna partida. Os vizinhos vieram com lágrimas nos olhos e disseram: que sorte tu tens, o teu filho foi poupado à guerra. O camponês mais uma vez respondeu: quem sabe o que é ter sorte ou ter azar? Vejo apenas que o meu filho não foi enviado para a guerra. Mais uma vez, uma história que eu me lembrei e que fui buscá-la e que poderia ser uma metáfora interessante para falar do que foi a vida da graça e que esta obra ilustra. Tantas dificuldades, tantos obstáculos, e ela não se resignou, nem ficou propriamente triste, desanimada e com uma sensação de fatalidade do destino, que Deus não existe, que Deus não gosta dela, que a vida foi madrasta, que a vida é horrível para ela. Ela fez como este camponês. O que é uma catástrofe ou o que é uma bênção? O que é uma desgraça ou o que é uma graça? E esta história, como dizia, para mim resume muito bem tantas coisas que eu não vos vou dizer quais são, que vocês alguns conhecem ou todos saberão, mas que vocês podem ler com todos os pormenores aqui neste livro. As adversidades que a graça conheceu, mais do que obstáculos, foram desafios. Foram aquela chama que a levou a ir mais longe e a fazer mais e melhor. E por isso ela é tão extraordinária. E por isso é uma honra para nós e uma graça termos a graça como nossa amiga. A sua obra é um hino à família, que é um valor essencial para a vida de qualquer pessoa, mas nem todos têm disso consciência. Esta obra é uma ode à coragem que a impeliu a deixar a sua terra natal e a abraçar novos horizontes. É um testemunho de fé na força do amor capaz de superar todos os obstáculos. Para ela, a família não é uma coisa importante, é tudo. Dizia, ou diz um provérbio chinês, que quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. E ela sempre sentiu que a fé que tem em Deus, que a fé que ela tem nela própria, que a fé que ela tem no valor do amor e da família, leva-a a não deixar-se levar pelo medo. Porque o medo existe sempre. Todos nós temos medo. Agora nós somos mais fortes que o medo e tal como a água lá na montanha desce em direção ao mar e vai encontrando o melhor caminho
e ultrapassando as adversidades do caminho. É isso que a graça fez toda a vida e esta obra ilustra. Por isso esta frase que vos vou dizer agora, que eu gosto muito, e não sei quem é o autor, diz: a família é onde a vida começa e o amor nunca termina. A família é onde a vida começa e o amor nunca termina. Por isso, para a graça, a família, como prova o livro, é o seu maior tesouro. Os seus filhos, o seu amado, amado, amado marido, que não deixou de existir pelo facto de ter morrido. E está ainda mais vivo do que nunca, porque está no seu coração. O amor em família é o combustível, o porto seguro, a fortaleza, o oxigênio da graça. E só este amor permite enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. Não falta muito, sei que já estão cansados, mas está quase. Mais uma história. E acho que é a última, sim. Há uma história que eu gosto muito e também me lembrei dela para hoje vos falar da graça. E diz que é uma lenda chinesa e que diz que certo dia um sábio visitou o inferno e viu ali muita gente sentada em torno de uma mesa ricamente servida. Estava cheia de alimentos, cada qual o mais apetitoso e delicado. Contudo, todos os comensais tinham cara de esfomeados e o rosto emagrecido. Tinham de comer com paus, mas não podiam, porque esses paus eram tão compridos, assim quase como se fosse um remo, como se fosse uma colher gigante. Por isso, por mais que estendessem o braço, eles nunca conseguiam levar a comida à boca, porque aquelas colheres eram enormes. Por isso é que estavam magrinhos. De veras impressionado, o sábio saiu do inferno e subiu para o céu. Com grande assombro seu, viu que também lá havia uma mesa com iguais manjares e cheia de comensais. Também eles tinham para comer longos paus, como se fossem colheres, do tamanho de um remo. Contudo, ali ninguém tinha o rosto desfigurado. Todos mostravam semblante alegre e festivo, respirando saúde e bem-estar por todos os poros. É que ali no céu, cada um preocupava-se não em levar o seu próprio pau à boca, que era impossível, mas em alimentar aquele que tinha diante de si. E eu lembrei-me desta história, mais uma vez, para falar da graça. Porque a graça passou a vida a servir aos outros. O melhor que é, que era, que foi e que sabe, sente, pensa. A vida dela foi isso, foi serviço, foi dedicação completa. Foi e é partilha, altruísmo puro, generosidade sem medida. E, mais uma vez, este livro é a prova disso. Para terminar, o facto de ela ter sido professora, e por isso partilha comigo esta profissão, que mais do que profissão é uma vocação. Eu não sei se vocês sabem, o imperador japonês, a única pessoa que não permite que chegue ao seu palácio e faça aquela vénia profunda que os japoneses gostam, é o professor. E eu gosto de pensar que é uma pena que aquela que é uma das grandes e belas e importantes profissões do mundo esteja tão maltratada, a começar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, a passar pelos pais que reivindicam, exigem e não respeitam o professor. E a Graça, sendo mais velha que eu tenho a certeza que viveu, e eu ainda sou do tempo em que respeitava um professor, apesar de ser mais novo do que ela, mas eu hoje em dia tenho 55 anos e já sinto na pele o que é falta de respeito, falta de consideração. Mas a verdade é que
a educação é essencial. E a profissão que a Graça escolheu, desculpem as outras profissões, é, vamos dizer assim, das mais nobres, mais bonitas e mais importantes para o mundo, para a humanidade, para a pessoa. A Graça descobriu esta ideia de Paulo Freire. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e são as pessoas que transformam o mundo. A educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo e as pessoas, dizia Nelson Mandela. Dizia Pitágoras: educai as crianças e não será necessário punir os homens, os adultos. O ser humano é aquilo que a educação faz dele, dizia Kant. E para terminar, dizia Confúcio: se quiseres planear assim à distância por um ano, planta arroz. Se quiseres plantar para 10 anos, planta uma árvore. Mas se quiseres planear assim a longo prazo, para 100 anos, educa uma criança. Foi esta a vida e a missão da Graça, e o que ela semeou não terá fim, e tenho a certeza dá muito fruto. Há um pequeno poema de Madre Teresa de Calcutá que diz assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Esta foi e é e continua a ser a vida e a obra da Graça Amiguinho. Para terminar mesmo, sério, prometo, para terminar mesmo, vai ser 3 frases. Ruben Alves dizia assim: somos as coisas que moram dentro de nós. Por isso há pessoas tão bonitas, não pela cara, mas pela exuberância do seu mundo interior. Pensei nesta frase para pensar na Graça, que é linda, como podem ver, mas a sua beleza interior é incrível. Penúltima frase, prometo. São Francisco de Assis, e que inspirou para aí outras frases até do yoga e não sei quantos. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Eu acho que foi isto e é isto que a Graça faz. Tenta mudar o que pode ser mudado e tenta aceitar aquilo que não pode ser mudado, com serenidade, com sabedoria, com fé. E para terminar, o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Uma frase famosa de Fernando Pessoa. Obrigado, Graça Amiguinho. Não merece tanto. Nem tão pouco, nem tanto. De maneira nenhuma. O Paulo é um amigo extraordinário, é um grande mestre, é um grande escritor. Aconselho-vos a procurar os trabalhos dele, porque em cada palavra há uma sabedoria imensa que nos enriquece profundamente.
Eu conheci o Paulo na igreja de Miramar, onde não vou falar. A Graça, além dos muitos talentos que tem, como vocês viram, canta lindamente, é uma poetisa incomparável, e eu conheci a Graça numa capelinha em Miramar, ali perto do Senhor da Pedra, mas não é o Senhor da Pedra, é outra capelinha, onde dominicalmente se celebra a Eucaristia, e durante vários anos, que eu não tenho certeza quantos, a Graça e o Humberto deliciavam-nos com as suas vozes e com o seu talento instrumental. E era uma alegria, e as celebrações eram... Às vezes uma pessoa diz missa é chato e aquelas músicas ou o que seja, e a verdade é que as celebrações eram uma festa, porque o Humberto levava uma panóplia de instrumentos musicais, acústico, como é que se chama? Acústico também, acústico sim. Batuques, percussão. Mas ele criava ali a conexão entre os vários instrumentos, aquilo parecia uma bateria cheia de instrumentos. E ele era um apaixonado pela música e discretamente, mas ao mesmo tempo de uma maneira apaixonada, ele acompanhava os cânticos e era uma alegria. Dava ritmo, as crianças vibravam, o pau de chuva, o batuque, tudo era bonito e tornava as celebrações muito belas e muito vividas. E por isso foi uma sorte para nós, um privilégio ter tido durante tantos anos a Graça connosco, e ela continuou a espalhar o seu talento e a partilhar o que sabia e sabe, por muitas outras latitudes e outros templos, e por isso é fantástico.